Olá, graça e paz. Obrigado por ter clicado aqui nesse vídeo. Peço que você fique comigo até o final. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, uma escola de discípulos, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo. Você que me conhece há mais tempo, que já caminha comigo, que já me ouve há algum tempo, já me ouviu dizer várias vezes que nós podemos crer, porque a gente já conhece o fim da história, não é mesmo? Nós já lemos as últimas páginas da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a história de Deus, que é a história do povo de Deus e, portanto, a nossa história. E olha, a gente vence no final. É sobre isso que se trata esse vídeo. Então, eu peço que você fique comigo até o final e receba essa palavra sobre a sua vida, que nesses tempos difíceis vem para trazer um refrigério, para trazer uma esperança, para renovar a nossa fé. Amados, Apocalipse 21, versículo 5 diz o seguinte: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. É necessário que a gente saiba que as palavras do Senhor, elas são fiéis e elas são verdadeiras. E o que estava assentado sobre o trono, ele levou João até a sala do trono em uma visão, e ele disse essas palavras: Eis que faço novas todas as coisas. Nós precisamos entender, queridos, que um dia, tudo isso que nós conhecemos, todas as coisas vão passar. A terra, como eu e você conhecemos, ela não vai mais existir. Mas o Senhor, ele vai fazer novas todas as coisas. Ainda que esse mundo passe, ainda que esse corpo passe, ainda que a beleza passe, ainda que céus e terra passem, as palavras de Deus, elas não vão passar. E a palavra de Deus para minha e para sua vida nesse dia é: ei, eis que faço novas todas as coisas. E eu quero dizer para você que Deus, ele vai fazer novas todas as coisas. A terra, ela vai deixar de existir dessa maneira, mas o Senhor vai trazer do céu a nova Jerusalém. Deus, ele fará novos céus e nova terra, e algumas coisas, como eu e você conhecemos, não vão mais existir. E eu quero falar com vocês algumas coisas que não vão mais existir. No versículo 1 desse capítulo 21 diz assim: E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Queridos, o mar não vai mais existir. E isso é muito interessante, porque quando todas as coisas foram criadas, a gente lê lá em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. E a terra, a vida, todas as coisas vão começar a surgir a partir de então. Então, no princípio, só havia água nesse planeta. E até hoje, o planeta Terra é dominado por água. Sabe, 1/4 é terra e 3/4 é água. Então, eu acredito que o nome desse planeta deveria ser Planeta Água e não Planeta Terra. E o interessante é que justamente aquilo que existe mais hoje, né, água, especialmente a água salgada, que não é potável, que não pode se aproveitar, não vai existir mais, sabe? Quando toda a terra e o céu se desfizerem, o mar não vai mais existir. Será uma nova estrutura, será um novo sistema, será tudo novo. Nós não fazemos a menor ideia de como será, mas uma coisa nós sabemos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. É possível pensar aqui que tanto espaço, com tanta água desperdiçada, né, que não pode ser aproveitada, vai passar então a ser mais bem aproveitado nos novos céus e na nova terra. Mas vamos falar de outras coisas que não existirão mais. Versículo 4 diz assim: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não existe pessoa na face da terra, querido, que nunca tenha chorado. A palavra de Deus vai dizer que há tempo para chorar e há tempo para sorrir, né? A palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas esse texto que eu e você lemos hoje, acerca do final de todas as coisas, quando todas as coisas se cumprirem, quando Deus fizer novas todas as coisas, está dizendo que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. O texto fala também em pranto. Pranto é mais do que choro, é mais do que derramar lágrimas. Pranto, né? O choro ele alivia, o choro ele traz o desabafo, ele traz o consolo, mas o pranto é mais do que choro, é gemido, é dor profunda, é uma vida de lágrimas e de sofrimento, tristezas, decepções, desilusões. Fala também de clamor. O que é clamor? Clamor é um pedido forte, alto, é um gemido inexprimível, é angustiado, é aquilo que nós fazemos diante de Deus. E esse clamor, ele está diante de Deus. Imagina, meus amados, milhares e milhares de pessoas que diariamente clamam diante de Deus pelo fim do sofrimento, pelo fim da injustiça. Estamos vivendo dias em que milhares e milhares de pessoas clamam pelo fim do sofrimento e pelo fim da injustiça. A boa notícia é que no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós, Ele vai eliminar todo sofrimento, Ele vai eliminar toda injustiça, Ele vai, consequentemente, tirar todo choro, todo pranto e todo clamor. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O que não haverá mais também? A dor. Né? Quando nós sentimos dor física, amados, é porque o nosso organismo ele está se defendendo e ele está nos dando um sinal de que algo no nosso corpo não está bem. E a dor, ela em si, ela não é um mal, porque ela mostra pra gente que alguma coisa não vai indo bem. As doenças mais terríveis são aquelas silenciosas, que quando começam a doer, já é fase terminal, já é quase fatal. Então a dor em si, ela nos protege de certa forma. Mas existe também uma dor que não é física. Existe a dor da alma, a dor do mais profundo do coração, sabe? O tormento, a depressão, que são causados em nós por causa das nossas perdas, pelo remorso, pelas culpas que carregamos, pelas rejeições que sofremos, pela injustiça, pelas mágoas, pela tristeza. Deus decidiu que as pessoas que o amam e que viverão no novo céu e nova terra não sentirão mais nenhum tipo de dor, nem física e nem emocional. Aleluia. Quero ler com você Apocalipse 22, versículo 3, que diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O que é isso, queridos? Não haverá mais maldição. E o que é maldição? É o mal em ação, é a consequência de todo o mal que existe, é a consequência do pecado. O mal não terá mais lugar no novo céu e na nova terra, não terá mais lugar no nosso meio. De nenhuma forma haverá nem maldição hereditária, nem maldição adquirida, nem maldição proferida. Não haverá mais praga rogada, mal desejado, não haverá mais pecado e, consequentemente, a maldição não existirá mais. Versículo 5 de Apocalipse 22.
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz do sol, porque Deus, o Senhor, os alumia e reinarão para todo sempre. Queridos, não necessitarão de lâmpada nem de luz, porque não haverá mais noite, não haverá mais escuridão, não haverá mais trevas. Amados, quando tudo isso passar e nós chegarmos no tempo da eternidade, nós estamos vivendo uma pausa da eternidade, né? Mas de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E quando essa pausa que Deus deu na eternidade para nos criar e para nos proporcionar a vida, a palavra vai dizer que depois disso, dia e noite, Satanás, seus demônios e todos os que o escolheram e que o serviram nesse tempo, viverão um tempo de choro e de ranger de dentes, dia e noite, eternamente afastados de Deus. Mas eu e você, para mim e para você, será um dia eterno. Não haverá mais trevas, não haverá mais noite. Teremos a eternidade inteira para desfrutarmos da presença de Deus e do que Deus tem para nós. Em Apocalipse 21, no versículo 4, diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A última coisa que eu quero falar com você aqui: não haverá mais morte. E eu deixei a morte para o final, querido, porque 1 Coríntios 15, no versículo 16, vai dizer que o último inimigo que eu e você vamos vencer é a morte. O último inimigo a ser aniquilado será a morte. É o que mais nos causa lágrimas, é o que mais nos causa pranto, dor, tristeza, sofrimento, saudades. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E seria impossível nós sermos felizes, queridos, na eternidade. Impossível sermos felizes no novo céu e na nova terra se a morte continuasse existindo. Mas Deus, no seu plano perfeito, escreveu que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tomou sobre si o meu e o teu pecado, que morreu a minha e a tua morte. E por isso, no novo céu e na nova terra, a morte não existirá mais. Nenhuma dessas coisas estarão lá, não farão mais parte. Nunca mais choro, nunca mais pranto, nunca mais clamor, nunca mais dor, nunca mais tristeza, nunca mais morte. E tudo isso, amados, Ele já preparou para mim e para você através de uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa dele e do que Ele fez, isso é possível para mim e para você. Eu quero convidar você, se você nunca fez isso, a entregar a sua vida para o Senhor Jesus, a confessá-lo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, a tomar posse dessa vida que Ele tem para você, vida eterna, vida abundante e vida sobrenatural. E te dizer que se você fizer isso, essa história, esse final que eu estou falando com você hoje, vai ser possível na sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero orar por todos vocês que me assistem. Vocês que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, eu quero trazer essa lembrança para vocês, essa palavra de esperança. E você que nunca fez isso, faça isso hoje, meu querido. Entregue a sua vida para Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem cura para toda culpa, todo remorso, toda dor, toda enfermidade, toda morte será aniquilada por Ele. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em Jesus jamais morrerá, mas passou já da morte para a vida. Existe vida após a morte, pastora Ana? Não, existe vida. Se você viver a vida aqui,
você viverá eternamente, você nunca mais vai morrer. Você vai dormir aqui e acordar com o Senhor nesse novo céu e nessa nova terra, onde não haverá mais nada de mal, mas haverá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra, palavra do Evangelho, que são as boas novas da salvação para todo aquele que crê. Eu quero glorificar o teu nome pela salvação que já foi concretizada na cruz do Calvário em favor a todos e a salvação disponível para todos. Eu quero te agradecer pela salvação da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus amigos, de todos aqueles que eu conheço e dos que eu não conheço. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que através dessa palavra a tua salvação alcançará também muitas pessoas que irão ouvir, Pai. Toma essa palavra e que pelo teu Espírito Santo ela venha gerar vida em muitos corações. E eu te louvo e te agradeço, porque o que o Senhor tem preparado para nós é um lugar onde morte e choro e dor e sofrimento e lágrimas nunca mais. Muito obrigado, Senhor. Não existem palavras para te agradecer. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Toma posse dessa palavra de salvação em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, querido, se inscreva e nos ajude para que essas palavras alcancem o máximo de pessoas possíveis. Se existe um tempo em que palavras como essa são necessárias, é o tempo em que eu e você estamos vivendo. Então me ajude, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Todas as suas redes sociais, todos os seus grupos no WhatsApp. Nos ajude, queridos, vamos fazer essa grande obra, nós não vamos retroceder em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, te agradeço mais uma vez pelo privilégio que você me dá de me ouvir. Um beijo no seu coração e eu volto com mais uma palavra de Deus para as nossas vidas, se Ele assim me permitir. Amém e graças a Deus.